Pires, eu sou psicólogo e resolvi gravar esse vídeo para apresentar alguns aspectos psicológicos relacionados à quarentena. A quarentena do Covid-19, mais conhecida como coronavírus. Especificamente nesse vídeo, algumas coisas que nós vamos abordar são os efeitos dessa quarentena sobre o humor. Também vamos abordar formas para lidar com os efeitos do isolamento e também algumas medidas, algumas possíveis medidas para manter o bem-estar, durante esse período. Inicialmente, é importante contextualizar quem são as pessoas que estão de quarentena. Estão atualmente de quarentena, tanto no Brasil como ao redor do mundo, no globo todo, as pessoas que estão afetadas pelo Covid, ou seja, aquelas que estão infectadas. Mas não somente as pessoas infectadas estão em quarentena, estão isoladas. Também estão em quarentena aquelas pessoas que estão expostas à infecção comunitária, ou seja, a pegar de qualquer outra pessoa aí pela rua. Isso justifica o fato de as pessoas estarem, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, isoladas. A quarentena é, portanto, uma espécie de medida de segurança. O problema é que essa medida de segurança acaba privando as pessoas, mesmo que sem querer, de fazer coisas que elas gostariam de fazer e que, eventualmente, é na rua, envolve outras pessoas. Além disso, na quarentena, as pessoas elas ficam impossibilitadas de fazer contato físico com outras pessoas. E isso acaba incluindo pessoas que elas amam. Além disso, além de ficar privado de fazer o que gosta, de ficar privado também do contato físico com as pessoas que a gente ama, também somos impedidos de realizar aquelas atividades que nos dão prazer, especialmente aquelas que nos dão prazer imediato e que, eventualmente, elas nos ajudam a lidar com o estresse do cotidiano. Então, por exemplo, ir fazer compras, ir para o curso, fazer um curso, fazer atividade física, fazer atividades de diferentes naturezas. Dessa forma, o confinamento, apesar de ser uma medida de segurança, ele acaba afetando o humor das pessoas, o humor e o bem-estar. Mas por que isso acontece? A gente deve reconhecer que uma das principais características das pessoas e dos seres humanos sociáveis, é a sua característica chamada sociabilidade. As pessoas elas possuem a necessidade de interagir socialmente com as outras. Isso está na nossa genética. Todo mundo precisa do outro, seja para ganhar dinheiro, seja para ser reconhecido, seja para conversar. Algumas pesquisas até elas sugerem que a solidão, que seria o oposto da interação social, a solidão é um fator de risco para diversas doenças, não só para diversas doenças, para a pessoa morrer de qualquer coisa que seja. Veja, isso significa que não possuir as relações sociais, não efetivamente realizar a nossa característica enquanto ser humano, que é a sociabilidade, não tornar isso possível, pode ser tão nocivo para a sua saúde como fumar cigarro. Portanto, a quarentena em si é uma medida que ela objetiva manter a saúde, que você não se contamine, que ninguém aí fora se contamine, Porém, o isolamento acaba sendo um efeito da quarentena. E o isolamento, sim, pode ocasionar certos eventos, pode trazer certos efeitos negativos sobre o seu humor e sobre a sua qualidade de vida. Que tipos de efeitos a quarentena tem sobre o nosso humor, sobre a nossa vida? O primeiro grande efeito é chamado ansiedade. Ele é um efeito guarda-chuva, podemos chamar assim. A ansiedade é uma sensação de desprazer. Ao mesmo tempo, é uma sensação considerada ou intitulada como desagradável. Não se sabe dizer exatamente o que é ansiedade. As pessoas simplesmente elas sentem uma sensação de desagrado e isso acaba acompanhando, acaba trazendo uma série de comportamentos nervosos. Quais são exemplos de comportamentos nervosos? A fome excessiva. A gente já escutou aí nas redes sociais, nos amigos, mesmo entre os familiares, que uma das coisas que a gente mais tem feito durante a quarentena é comer. Além disso, um outro comportamento nervoso típico da ansiedade, ou que vem junto com a ansiedade, é a preocupação excessiva. Achar que as coisas não vão dar certo,
achar que não tem solução, achar que ninguém vai conseguir um antídoto para o Covid-19, né? Por isso também as pessoas acabam sentindo medo do amanhã, medo de ficar sem emprego, medo de seus projetos não darem certo. E também isso traz um pouco de negatividade. A gente acaba focando com mais facilidade em tudo de negativo que há na quarentena, né? Então a gente come muito, a gente está muito preocupado, a gente dorme pouco, a gente acaba se tornando uma pessoa um pouco mais negativa. Veja, fome excessiva, preocupação excessiva, medo e negatividade seriam comportamentos nervosos que estão associados com essa sensação desagradável, né? Se a gente resgatar um pouco do pensamento, antes do Covid, né, antes dessa quarentena, quando a gente tem uma razão para estar ansioso no nosso cotidiano, por exemplo, projetos futuros, né, alguma preocupação, naturalmente a gente vai em busca do contato social. E a busca com esse contato social acaba fazendo com que a gente reduza a sensação desagradável do cotidiano, essa ansiedade. Quando eu falo com alguém, quando eu converso, quando eu escuto, quando eu sou escutado, quando alguém tem minha atenção, né? Ou seja, naturalmente, a eu expor as minhas preocupações aos outros na sociedade, eu acabo reduzindo essa sensação de ansiedade. No entanto, aqui nós temos um dificultador da quarentena, né? Que as pessoas, por estarem isoladas, elas acabam vivenciando uma série de sintomas da ansiedade, junto com os comportamentos nervosos, né? Porém, elas não podem ter aquela via, aquela saída, aquela válvula de escape que se daria no contato social, que se daria conversando com o outro, que se daria ajudando o outro, conversando com o outro de forma geral. Então, as pessoas, elas na quarentena, especificamente no isolamento, elas ficam impossibilitadas de aliviar essa sensação desagradável, né? Qual seria o acúmulo ou qual seria a consequência do acúmulo dessas sensações desagradáveis? Então hoje aqui no Brasil a gente está no segundo dia em Santa Catarina, segundo dia de isolamento, né? Mas vamos imaginar que isso dure 7 dias, 10 dias, 15 dias, 1 mês, 2 meses, né? E a gente não poder voltar para as nossas atividades do cotidiano, voltar para os contatos sociais. Como que seria o acúmulo disso no nosso organismo, né? Como que a gente iria ficar? Como que a gente vai ficar, né? Com essas sensações desagradáveis acumuladas, né? A quarentena, ela vai trazer efeitos, então, tanto no curto prazo, ou seja, efeitos imediatos, como efeitos no longo prazo. Em relação aos efeitos de curto prazo, são aqueles que a gente já escuta dos familiares, dos amigos nas redes sociais, nos WhatsApp. A gente já escuta, se a gente parar para observar, a gente já escuta reclamações, né? A gente escuta sentimentos de tristeza, eventualmente as pessoas vão ter que se esforçar para dizer que está tudo bem, né? Existe aí também a irritação, a gente vai perceber as pessoas irritadas com seu filho, com seu pet, com a sua casa, com a limpeza, com o universo. Vamos perceber também a pessoa frustrada com seu projeto, com seu trabalho, com as suas conquistas, né? Pessoa com raiva, pessoa com agonia, né? Com uma sensação de que ela não sabe o que está acontecendo. Eventualmente ela vai também demonstrar certo medo em relação ao futuro, medo em relação ao que está acontecendo, né? E também vai apresentar dificuldades para dormir. Essa vai ser uma dificuldade bastante comum nesses próximos dias de quarentena, né? De certa forma isso pode surgir porque as pessoas também estão mais descansadas ao longo do dia, né? Elas ficam mais em casa, assistindo televisão, mas também pode acontecer pelo fato da fomentação, pelo excesso de fomentação psíquica, o excesso de medo, o excesso de ansiedade, o excesso de preocupação, né? Isso pode incorrer no uso de substância. Como a pessoa não tem exatamente o contato social, né, o contato social físico para fazer a descarga dessa energia excedente, ela pode fazer isso via uso de substância, né? Ela pode beber em casa, ela pode fumar, enfim, usar medicamentos ou qualquer outra substância. Esses seriam os efeitos da quarentena num curto prazo, ou seja, é bem possível que a gente já consiga escutar esses sintomas
nas nossas redes sociais e nas nossas famílias. O acúmulo, né, desses efeitos de curto prazo ao longo do tempo, eles vão trazer depressão, eles podem trazer depressão, eles podem trazer a sensação de confusão, de que a pessoa não está entendendo muito bem o que está acontecendo, a desesperança que seria não ter esperança no futuro, né, achar que esse problema não tem solução. A pessoa também pode trazer medo, mais medo do que ela já vinha trazendo. Ela pode, ao invés de fazer um simples uso da substância, ela pode passar a fazer o uso abusivo. Então, uma pequena quantidade já não é suficiente. Já precisa estar uma quantidade um pouco mais elevada, né? Então, nós podemos esperar tanto efeitos de curto prazo, que já podem estar acontecendo agora, como efeitos no longo prazo, que podem acontecer daqui nos próximos dias, né? Conhecendo esses efeitos, né, ao longo do tempo, a pessoa também vai poder passar a apresentar algum sintoma relacionado ao estresse pós-traumático. Então, toda vez que ela precisar se isolar minimamente, por qualquer razão que seja, no futuro, ela pode apresentar todos esses episódios aqui de tristeza, irritação, frustração, confusão, desesperança, né? Mas vamos lá, além desses efeitos da quarentena sobre o seu organismo, nós também podemos pensar que existem alguns efeitos da sua personalidade sobre a quarentena, né? Então veja, digamos que algumas características da sua personalidade podem agravar esses efeitos, né? Então, por exemplo, vamos imaginar a extroversão. Algumas pessoas são extrovertidas, elas são mais falantes, elas são mais animadas, elas gostam de ser o centro das atenções, elas gostam de estar entre pessoas, elas são mais gregárias. E outras pessoas são mais introvertidas. Elas não gostam muito de falar, elas não gostam muito de ser o centro das atenções, né? Então, talvez, se você for uma pessoa introvertida, não vai ser tanto problemático você ficar em casa, você ter menos contato social físico com as pessoas. No entanto, se você é uma pessoa mais extrovertida, né, se você privilegia conversar, falar com as pessoas, né, palestrar, enfim, resenhar com as pessoas, então é possível que você sofra um pouco mais, né? Veja, seria uma característica de personalidade que poderia agravar, né, ou facilitar, poderia agravar os efeitos da quarentena, né? Uma outra característica da personalidade é chamado de neuroticismo, ou também é considerado a instabilidade ou a estabilidade emocional. Imagine que tem pessoas que são naturalmente irritadas, né? Irritáveis. Tem pessoas que são naturalmente tranquilas, calmas, né? Essas pessoas que são naturalmente irritáveis, elas vão agravar, ou elas podem ter essa característica mais agravada durante o isolamento, né? Ao passo que as pessoas que são mais tranquilas, mais calmas no seu cotidiano, que possuem essa característica de personalidade, possivelmente elas sofram menos ou pelo menos demorem mais para sofrer, né? Tem um limiar mais elevado para sofrer com a quarentena, com o isolamento, do que uma pessoa mais naturalmente estressada. Uma outra característica de personalidade interessante de a gente analisar é aquilo que se chama realização ou conscienciosidade. Esse traço de personalidade ele tem a ver com o quanto a pessoa é responsável, ela leva a sério os seus projetos, né? Então vamos imaginar que tem uma série de pessoas em casa agora que não estão podendo ir para o seu escritório e trabalhar, né? E elas são pessoas super organizadas, que gostam de levar os projetos adiante, que gostam de finalizar aquilo que elas começaram, né? E os projetos ficaram todos em aberto. Para essas pessoas, uma pessoa que possui um nível elevado de realização, de conscienciosidade, que tem essa característica na sua personalidade, ela pode sofrer um pouco durante essa fase de isolamento, né? Uma pessoa que não possui, que não necessariamente ela se esforça para concluir as coisas que ela começa, que não se esforça para concluir seus projetos, talvez ela não sofra tanto com o isolamento, com o afastamento do seu trabalho. Então, veja, além das características, né, que vão surgir, além do sofrimento, dos sintomas que vão surgir a partir da ansiedade, lá nos comportamentos nervosos, como a gente viu tanto no curto prazo quanto no longo prazo, suas características de personalidade também vão entrar aqui como variáveis que vão poder fazer com que os sintomas que você vai apresentar no isolamento sejam agravados. Mas veja, o que a gente pode fazer então
para enfrentar pelo menos os efeitos negativos do isolamento. Primeiro, repense o seu tempo. Repensar o seu tempo aqui vai ser fundamental. Você pode acordar mais tarde, pode dormir mais cedo, pode descansar mais. É preciso ter hora para fazer as coisas? É importante que a gente faça esse exame, essa reflexão, né? E a gente repense e relative o nosso tempo, né? Qual que é a minha relação com o tempo durante esses 7 dias, esses 10 dias, esses 15 dias? Né? O que representa o tempo para mim? Isso é fundamental nesse momento. Além disso, é super fundamental que criemos uma rotina de atividades físicas, porém enfatizando aquilo que você gosta. Nesse momento, não é hora para pensar em projetos como emagrecer, como ganhar massa muscular, como melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Isso depois você vai conversar numa academia, você vai conversar com um instrutor de atividade física, você vai procurar instrução formal. Nesse momento, é se aproveitar da atividade física como uma forma de produzir hormônio positivo, como uma forma de produzir bem-estar, alegria, e alegria imediata. Então, para isso, você pode dançar, se você for do tipo que gosta de dança, você pode fazer abdominais, pular corda, fazer flexão de braço, fazer agachamento, né? Ou mesmo, se você não é do tipo que faz atividade física, talvez seja o momento para você começar alguma coisa nesse sentido. Adapte o espaço da sua casa, veja aquilo que é possível fazer, mas não deixe de fazer algum tipo de atividade física. Só não esqueça de que o foco aqui é naquilo que te dá prazer. Não adianta fazer aquilo que te deixe para baixo. Além disso, é fundamental nesse momento você fazer coisas que você não podia fazer antes, porque lhe faltava tempo. Essa era a sua justificativa. Então, por exemplo, dar manutenção ou reparos em móveis, em equipamentos, em armários, lá da sua casa, né? Uma outra opção também é passar mais tempo com o pet, com o cachorro, com o gatinho, com qualquer outro animal que seja, e também com o seu filhote ou com seus filhos, com a sua família, né? Muitas pessoas reclamam, né, no cotidiano que elas não têm tempo para isso, não têm o tempo que precisavam, mas talvez agora elas tenham tempo para isso, né? Então fazer coisa que antes não podia fazer por conta de falta de tempo. Essas coisas precisam ser possíveis, claro, não é pegar seu filho, pegar seu pet e sair por aí pela rua, né? Uma outra coisa super fundamental de ser feito nesse momento é focar no lado positivo desse problema, ou dos problemas que estão aparecendo, né? Não ficar somente no lado negativo das coisas. Veja, naturalmente, o isolamento, o confinamento, vai fazer com que a gente lide, com que a gente acesse o lado negativo das coisas. Isso não tem como não acontecer, né? Porém, a gente pode intencionalmente ativar o lado positivo da coisa. O que tem de positivo nesse isolamento? Por que é importante eu me isolar? Por que é importante as pessoas não fazerem contato agora, né? É fundamental que a gente intencionalmente encontre coisas positivas, argumentos positivos ou entenda o lado positivo de tudo isso que está acontecendo. Uma outra questão fundamental para esse momento, uma outra dica, é ler. Ou se você não tiver o hábito de ler, descubra a leitura, né? Pode ser leitura de gibi, de livro, de revista, de artigo, seja artigo científico, se você é desse tipo, seja artigo da internet, de blogueiro, enfim. Não interessa o tópico, não interessa o tipo de artigo, não interessa a extensão do artigo, da leitura, o importante é ler, o importante é ocupar-se, né? Manter-se ocupado. Você pode utilizar tablet, você pode utilizar o celular, você pode fazer isso no computador, você pode fazer isso fisicamente, né? Não há desculpas. Além disso, dentro dessa categoria leitura, aprendizado e também tecnologia, você pode aproveitar esse momento agora para fazer cursos online, né? Seja um curso que vá, de alguma forma, agregar no seu trabalho, ou na sua relação com seu filho, na sua relação com sua família, enfim, ou também por um hobby. Você pode aprender a fazer uma coisa nova, por exemplo, né? Uma técnica nova, enfim, sei lá, seja criativo. Uma outra questão aqui agora, que certamente você já está fazendo, é assistir séries e filmes, né? É o momento de maratonar, né? É fundamental que os filmes e as séries eles sejam do seu gosto. Você precisa gostar daquilo, né? Além disso, é importante descobrir novos títulos. Muitas vezes, rever aquelas séries que você um dia disse que gostaria de ver e não viu. Por exemplo, Friends.
Várias pessoas conhecem a série, já viram isoladamente alguns capítulos na televisão, mas elas nunca viram toda a série. Talvez seja o momento de ver toda uma série por completo, né? Além disso, é fundamental nesse momento, via rede social, compartilhar as suas descobertas. Você pode compartilhar com terceiros uma dica, um filme, uma série, mas não somente compartilhar, também pedir sugestões nas redes sociais, né? E, como já falei, é o momento de maratonar, né? Além disso, ser criativo na cozinha pode ajudar a lidar com os efeitos nocivos de curto prazo do isolamento, né? Envolver-se na cozinha. Arrisque a fazer um prato novo. Você pode também provar novas misturas, provar temperos que você não prova, provar novas receitas, fazer novas receitas ou fazer aquele prato de uma forma diferente, né? Pensar numa forma para montar o prato. Você não é do tipo que monta o prato, que se preocupa com o visual do prato, o que vai estar do lado do que, em que quantidade, em que tipo de prato. Talvez agora você possa se permitir isso. Talvez seja um momento para isso, né? Você não é do tipo que, você não é da praia que cozinha, cozinhar não é sua praia, talvez seja o momento de se arriscar aqui também, né? É possível lá que você descubra aí um Masterchef que você não conhecia. Manter contato com as pessoas que você ama também é fundamental. O isolamento ele é físico. O isolamento físico por si já causa sofrimento. Mas a gente pode manter o contato com as pessoas que a gente ama via telefone, via WhatsApp, via Skype, via FaceTime. Enfim, tem uma variedade de gadgets, de opções para a gente manter contato com as pessoas que não seja via toque. Veja, o que a gente pode fazer para manter o bem-estar ou para elevar o bem-estar daqui para frente, né? Ou seja, para que a gente consiga não pirar, né, nos próximos e enfrentar os próximos dias de quarentena. A primeira coisa é, lembre-se que todo mundo está na mesma situação que você. Então, quando você olhar para si, se pegar sozinho, né, vamos imaginar que talvez, não sei como é a sua situação, mas existem pessoas que estão sozinhas, sem ninguém por perto. Existem pessoas que têm pessoas por perto, mas não são as pessoas que elas gostariam que tivessem. Tem pessoas que estão, às vezes, em outro país e a família está aqui no Brasil, né? E por aí vai. Então, imagine que você não está sozinho nessa, né? Imagine que todo mundo está nessa situação. Isso nos ajuda a perceber que o problema não está com a gente e que nós não somos o problema. É importante tirar um pouco isso do nosso umbigo. Uma outra dica que eu dou para poder ajudar a enfrentar os dias daqui para frente na quarentena e no isolamento é aplicar uma postura intencional de aceitação sobre todas as emoções que você sentir. Veja, ao longo desses próximos dias no isolamento, a gente vai sentir tristeza, a gente vai achar que as coisas não dão certo, a gente vai achar que não tem solução, mas vamos entender que tudo é normal sentir-se desse jeito, é normal pensar essas coisas, isso faz parte desse momento. Eu acredito que você concorda que a gente não está vivendo um momento comum, casual, não é um sábado à noite qualquer, não é uma quinta-feira à noite qualquer, né? Então, vamos aceitar as emoções que a gente sentir aqui nos próximos dias. Além disso, faça coisas que você não imaginava que em algum dia poderia fazer, né? Por exemplo, várias pessoas acham impossível, gostariam de poder dormir mais e descansar mais. E quando elas se colocam, quando elas pensam nelas, na sua rotina normal de trabalho, estudo, isso parece impossível, né? Mas vamos pensar que agora a gente está tendo essa oportunidade de descansar mais, de dormir mais, se for o caso, né? Cozinhar na sua praia, a gente já comentou sobre isso, mas talvez aqui seja o seu momento de descobrir-se um Masterchef, né? Mudar coisas de lugar da casa, né? Eventualmente você pensava sobre a possibilidade de mudar alguma coisa, um móvel de lugar, ou mudar alguma coisa especificamente, enfim. Procure por essas coisas, né, ao redor da sua casa, do seu lado, do seu ambiente. O que você pensou algum dia que poderia mudar, mas que você achava que não teria tempo de fazer, que não conseguiria fazer? Agora talvez seja a hora. Uma outra dica que eu dou daqui para frente é procurar viver no presente, né? Pratique aquilo que é chamado de atenção plena, ou mindfulness.
Mindfulness significa você intencionalmente se colocar consciente do pensamento e da sensação que você tem enquanto você faz alguma coisa. Então, por exemplo, você está lavando a louça, o que você está pensando? Né? Você está tomando banho, o que você está pensando? O que você está sentindo? Você está comendo? No que você está pensando? No que você está sentindo? Né? Então, ao comer, ao lavar a louça, existem diversos vídeos no YouTube e também aplicativos, né, que você tem acesso a práticas de atenção plena. Você não precisa fazer dentro de uma perspectiva de meditação. Você pode fazer dentro de uma perspectiva de funcionamento no seu dia a dia. Né? Então eu quero funcionar de forma consciente. Eu vou comer, eu quero estar atento a quais são os alimentos que eu estou comendo, quais são os temperos, quais são as texturas, que gosto tem. Né? Então, procure nos próximos dias viver no tempo presente. Uma outra dica fundamental é ria mais. Rir é fundamental para quebrar um pouco da tensão. Né? O isolamento, ele gera todo aquele monte de sintoma que a gente já comentou aqui, né? Tem suas características de personalidade também influenciando, mas o rir é fundamental para quebrar a tensão desse momento. Né? A gente vai estar com medo, desesperançoso, vai estar preocupado, né? Vai estar se sentindo num beco sem saída, mas rir vai ajudar a gente a quebrar um pouco dessa tensão. Né? Para isso você pode assistir filmes, séries, vídeos que tenham comédia, que envolvam comédia. Né? Além disso, ria de memes. Né? Existem muitos memes, utilize memes para rir, para produzir essa quebra da tensão. Né? A gente tem utilizado muito o WhatsApp, muitas redes sociais, né? E nas redes sociais tem muitos memes engraçados. Procure esses memes. Uma outra dica fundamental é estimular o olfato através dos aromas. Veja, no dia a dia, você lembra que existem aromas? Você lembra que você tem toda uma tecnologia para descobrir as coisas através do cheiro? Talvez agora seja o momento de explorar um pouco mais essa via. Né? Busque os aromas próximos de você. Se conecte com os aromas. Coloque aromas na sua casa. Se pergunte que aroma eu gosto, que aroma eu não gosto. Que aroma me deixa feliz? Que aroma me deixa angustiado? Que aroma me traz uma sensação de calma? Que aroma me deixa nervoso? Procure se conhecer mais através dos aromas. Né? Procure entender o que os aromas da comida, das frutas, dos chás, do café lhe causam. Né? E eventualmente você pode aplicar esses aromas para fazer algum efeito sobre o seu humor. Né? Então, um dia que você estiver um pouco mais triste, um dia que você estiver mais pessimista, você pode colocar de repente um aroma ou cheirar uma fruta, um café, um chá, ou alguma comida, algum alimento que lhe deixe, né, um pouco mais para cima, um pouco mais feliz. Né? Descubra os aromas. Uma outra dica que eu dou é utilizar músicas e sons da natureza em sua casa. Né? Você pode colocar num ambiente específico, ou você pode colocar baixinho pela sua casa, ou você pode deixar passando na televisão ou no seu celular. Né? Os sons da natureza, eles nos ajudam totalmente a relaxar. Você pode buscar aplicativos. Existe um aplicativo que se chama Calma. E ali você tem sons da natureza, existem outros barulhos, assim, outros sons que ajudam também a gente a relaxar. Barulho de sino, barulho de vento, barulho... Enfim, tem uma série de barulhos interessantes. Barulho de rio, barulho de chuva, de trovoada. Assim como via olfato, né, podemos aí, via audição, gerar um relaxamento, gerar uma quebra nessa tensão. E tem uma diversidade de canais no YouTube que você pode procurar, que eles são especializados em sons da natureza. Tem um menor que o outro, basta ter criatividade e um pouco de curiosidade para encontrar esses canais no YouTube. Né? Também é fundamental que a gente repense a quarentena. Se pergunte daqui para frente, né? Por que a quarentena é fundamental? Né? Quais são os aspectos positivos nesse período? Por que é fundamental ficar em casa, não fazer contato com os outros? Né? Qual que é a importância da quarentena? É fundamental você refletir a esse respeito nos próximos dias. Isso vai te ajudar a sobreviver os próximos 7, 10, 15, 30, 60 dias de isolamento.
Você pode também, para contribuir, realizar atos de gratidão, né? Na medida do possível, claro. Então você pode ajudar, por exemplo, pessoas idosas, ou mesmo pessoas que têm algum tipo de incapacidade, dificuldade para locomoção. Você pode ajudar essas pessoas através das compras dela, né? Ou com outra necessidade. Claro que sempre aqui na medida do possível, né? Mas é possível sim fazer o bem para as outras pessoas. E esse fazer o bem também pode incluir o você ser ouvido para o outro, né? Veja, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, vai ser bem comum ao telefone a gente escutar as pessoas angustiadas, as pessoas reclamando que estão só comendo, reclamando que o tempo não passa, reclamando, enfim, esses sintomas, essas angústias que as pessoas vão reclamar, né, é fundamental ter alguém que escute. Até porque em algum momento você é essa pessoa que vai reclamar. Então é fundamental escutar aquela pessoa, escutar as pessoas, ou ler essas pessoas reclamando, deixarem elas reclamar, não abafar a sua reclamação, para que ela possa passar para a próxima fase, para que ajudar ela a dar um sentido para aquilo, né? Eventualmente, quando a gente ajuda os outros, a gente se ajuda, né? A gente se sente importante, a gente se valoriza, né? A gente se sente fundamental no universo, né? Veja, concluindo a apresentação desse vídeo, então eu espero que daqui para frente você possa ter minimamente entendido os efeitos da quarentena e do isolamento sobre o seu humor. Espero também que você possa utilizar algumas das coisas que a gente comentou no vídeo para tentar contornar os efeitos sobre você desse isolamento e também que você consiga reproduzir algumas dessas atitudes mencionadas no vídeo nos próximos dias do isolamento. Tá certo, pessoal? Agradeço pela atenção e nos encontramos no próximo vídeo.